Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Hoje eu vou esgrimir aquilo que foi uma política do programa eleitoral do Bloco de Esquerda que eu comentei num dos últimos vídeos. Pediram para esgrimirmos esta questão um bocadinho melhor. Eu devo já fazer uma nota prévia. Nós tentamos nunca misturar aquilo que é o nosso trabalho com a política. No entanto, aquilo que é a nossa análise, porque também fazemos isso na Aeroplus, obriga-nos, se quisermos ser sérios, e nós somos sérios, a efetivamente avaliar políticas e programas eleitorais, especialmente num regime como as legislativas. Eventualmente, durante um mandato já não vemos tanto interesse, mas agora, efetivamente, há um interesse profundo em avaliar aquilo que são as medidas propostas pelos vários partidos. Hoje eu estou aqui a falar de uma medida proposta pelo Bloco de Esquerda, que inclusivamente citámos nesse vídeo que eu referia, onde fizemos uma análise um bocadinho mais macro daquilo que são os vários programas eleitorais para estas legislativas de inícios de outubro. E aqui vamos comentar aquilo que é um programa no ponto 2.2. Ora bem, então este ponto 2.2, que pode ser inclusivamente visto nesse link do programa eleitoral do Bloco de Esquerda, ele diz que é um programa para 150 mil casas para o arrendamento acessível e política social. Eu devo desde já dizer que efetivamente trata-se de uma medida de um partido clássico de esquerda, como é o Bloco de Esquerda. E efetivamente aquilo que eu vou tentar comentar é abstrair-me do facto de ser uma política puramente de esquerda enfim, comentar mais aquilo que é o próprio programa, mas em certos medidos vou além daquilo que possa ser uma crença ideológica e vou perguntar porque é que uma alternativa, eventualmente mais a centro ou mais à direita, faria sentido ou não, ou porque é que esta alternativa puramente de esquerda faz mais sentido que aquilo que seria uma medida de centro ou mesmo de direita. Eu aqui não tenho efetivamente algum interesse em comentar aquilo que é o Bloco de Esquerda em si. Se eu estivesse aqui a comentar uma medida do CDS, por exemplo, que é um partido, na minha opinião, análogo ao Bloco de Esquerda, mas precisamente no outro lado do espectro, portanto um partido de direita clássico, aquilo que eu faria seria exatamente questionar exatamente porque é que uma medida, se calhar mais de centro ou mais de esquerda, seria melhor ou pior. Então vamos começar, até para este vídeo não ficar muito longo. No ponto 2.2.1, o Bloco de Esquerda fala em 100 mil casas para arrendar entre os 150 e os 500 euros e enuncia o problema. Eu vou citar o problema porque vou fazendo certas observações, provavelmente as frases em particular vão aparecer, eu vou pedir ao Pedro, se ele tiver tempo, para colocar as frases e vou comentando à medida que leio. Diz o Bloco de Esquerda então que o problema portanto, tem um texto relativamente ao problema que diz: a habitação tem sido o parente pobre do investimento público em Portugal, um setor sobre intervenção pública indireta, assente na bonificação de juros. Muito bem. Estas opções tornaram o parque habitacional quase exclusivamente privado e extremamente vulnerável à especulação. Eu gostaria de perguntar, antes de mais, de fazer aqui uma observação, se este parque habitacional quase exclusivamente privado, isso aí é um facto. Em Portugal só temos cerca de, e o Bloco de Esquerda, aliás, diz isso no seu programa eleitoral, só temos cerca de 2% daquilo que é habitação pública, e isso é um facto. A intervenção pública é indireta, mas que aliás, que o parque habitacional é quase exclusivamente privado, muito bem, não é um facto, e extremamente vulnerável à especulação. Eu queria perguntar se isto aqui também se aplica a mercados fora de Lisboa e Porto, porque não é essa a minha análise de uma forma geral. Sim, há outros mercados fora de Lisboa e Porto que de facto estão muito vulneráveis àquilo que é a especulação imobiliária, mesmo no contexto das rendas, que é aquilo que aqui estamos a falar, não de preços de habitação, mas não acho que seja assim tão mais transversal. Eu acho que é muito importante dizer isto, porque o Bloco de Esquerda propõe aqui uma medida eleitoral em que fala de uma forma muito macro, fala de uma medida para o país e, portanto, temos que perceber se estas afirmações se centram em Lisboa e Porto ou no país, até porque parece-me que este programa, que esta
medida está muito vocacionada para aquilo que é, de facto, a construção ou reabilitação de novas habitações em Lisboa e Porto. Portanto, convém discernir muito bem aquilo que é uma medida macro de uma medida micro, portanto, ou uma medida segmentada de uma não segmentada. Portanto, esta primeira frase de os mercados serem extremamente vulneráveis à especulação, de facto, se aplicam fora de Lisboa e Porto. Continua o Bloco de Esquerda dizendo que no problema, o parque habitacional público é cerca de apenas 120 mil alojamentos e situa-se em escassos 2% do total, quando a nível europeu a média é de 15%. Primeira parte da frase é um facto, estamos em cerca de 2% de habitação, portanto, tutelada pelo Estado, e a média europeia são 15%, cerca de 15%, é outro facto, mas eu queria aqui fazer desde já um reparo. É que nós, mesmo na União Europeia, poderíamos ter uma média que fosse totalmente irrealista para Portugal, quer para baixo, quer para cima. Por exemplo, a Alemanha, que é um país que eu conheço muito bem, onde vivi 5 anos, tem imensos, e quando digo imensos, eu sublinho imensos, imigrantes de fora, de países em desenvolvimento, pessoas muito carenciadas, que chegam à Alemanha sem nada e, efetivamente, o Estado faz um esforço enormíssimo, eu conheço muito bem isso, para efetivamente alojar essas pessoas. Mas isso é uma coisa. Outra é o contexto português. Será que faz sentido em Portugal nós termos 15%, que é a média europeia, de habitação pública? É apenas uma pergunta retórica que eu deixo. Aquilo que é um facto é que a nossa realidade não tem nada a ver com a realidade de outros países europeus. A Europa é um continente extremamente heterogéneo, mesmo do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista partidário, do ponto de vista político, do ponto de vista daquilo que são os imigrantes que acolhem e, portanto, parece-me, não diria não sério, porque não se trata de uma questão de seriedade, mas pouco rigoroso dizer que, ou utilizar o argumento de que a média europeia é 15% e nós em Portugal só temos 2%, como sendo um argumento para criarmos mais habitação social. É exatamente isso que eu quero dizer. Continuando no problema, no segundo parágrafo, diz então o Bloco de Esquerda: agravada pela política liberalizadora do PSD e CDS, assistimos nos últimos anos a uma aguda crise no setor. Eu queria dizer que nos últimos 4 anos o Bloco de Esquerda teve assento parlamentar, como é óbvio, mas também formou governo. Ou formou parte daquilo que é a designada geringonça, que é uma solução de governo. Portanto, nos últimos 4 anos, terá o Bloco de Esquerda muito mais responsabilidade que aquilo que possa ser a política liberalizadora do PSD e do CDS. Convém também dizer que, antes disso, houve de facto um período em que o PSD e o CDS formaram uma solução de governo. E naturalmente, ideologicamente, falaríamos sempre de políticas mais liberalizadoras daquilo que é o contexto económico e o contexto de criação de riqueza, muito bem, mas convém contextualizar as coisas. O PSD e o CDS efetivamente estiveram num período em que nós tivemos a intervenção da Troika e, portanto, a ação do PSD e do CDS a este nível parece-me a mim que tenha sido reduzida por aquilo que foi a participação da Troika e do resgate financeiro, que foi precisamente um partido de centro-esquerda uma situação ao qual um partido de centro-esquerda nos levou. Mas passando à frente, diz então depois a promoção da aquisição face ao arrendamento continua a prevalecer. Eu concordo inteiramente e acho que é um problema também. Concordo inteiramente com esta frase. Agora, não sei se isto é um argumento para simplesmente dizermos então o Estado tem que criar aqui habitação acessível para que a escolha pelo arrendamento possa ser, enfim, mais natural do que aquilo que é a aquisição. Porquê? Porque é óbvio que se o Governo criar uma medida de habitação social com rendas acessíveis e, em particular, o acessível quer dizer abaixo do valor de mercado, naturalmente que irá haver uma preferência pela renda a esse nível em vez da aquisição.
Isso é natural, mas será isso benéfico para o país? Teremos nós o interesse económico, nós como sociedade em Portugal, dizermos que efetivamente a promoção da aquisição tem prevalecido relativamente ao arrendamento? Será isso um argumento até para nós dizermos então vamos criar habitação de renda acessível? É uma pergunta que eu deixo no ar. Continua o Bloco de Esquerda dizendo que o estímulo à aquisição de casa própria, 75% do total, atirou o arrendamento para níveis muito baixos em termos europeus. Concordo, e aqui inclusivamente tenho uma coisa a dizer. Aquilo que é o flow das economias europeias é uma situação bem mais homogénea do que aquilo que é o extrato social, as políticas sociais, as políticas de imigração, etc. Portanto, eu concordo com isto e aqui acho que faz sentido aludir a isto para dizer que nós temos um problema em Portugal. Completamente de acordo. Diz também que o parque habitacional destinado ao arrendamento se encontra sob enorme pressão de procura, nomeadamente um resultado do turismo e da especulação imobiliária. Eu tenho vindo a falar disso, é um problema, portanto, aquilo que é a premissa para sugerir agora uma solução, eu concordo na totalidade. Diz depois, no entanto, o Bloco de Esquerda, já a aquisição de casa através de crédito levou a inúmeros incumprimentos. Um drama para muitas famílias, para quem as dívidas se mantêm após a entrega da casa ao banco. Esta última parte, enfim, não será em todos os casos e muito provavelmente nem sequer é na maioria dos casos, portanto, a maior parte dos casos em que as famílias entregaram as casas ao banco ficaram, na minha análise macro, sem dívida remanescente, mas aquilo que eu aqui queria dizer é que o facto de nós termos passado por um período em que várias famílias adquiriram habitação com recurso a crédito e depois entraram em cumprimento do crédito e tiveram que entregar as casas ao banco, eu não vejo que isto seja um mínimo argumento sequer para nós introduzirmos no país mais habitação social. É claro que se as pessoas vão para uma habitação social, não vão ter o problema de pagar a prestação ao banco. Mas eu não acho que isso seja a solução. E porquê? Digo já porquê. Porque aquilo que eu acho é que as pessoas não deviam ter comprado uma casa própria, de facto, tanto é que não deviam que entraram em cumprimento. E aquilo que tem que acontecer são duas coisas. Um mercado de arrendamento mais forte, com mais oferta e a preços mais baixos, mas no setor privado, porque o Estado não pode resolver este problema simplesmente porque houve várias famílias que entraram em cumprimento. E ponto 2, consciencializar as pessoas para aquilo que é uma tomada de posição entre comprar uma habitação e arrendar uma habitação. É um problema em Portugal, concordo, mas não é a solução, a meu ver, não é criar habitação de renda acessível, já vou explicar mais concretamente porquê, que vamos resolver esse problema. Temos a consciencializar as pessoas para aquilo que é a problemática de comprar versus arrendar casa, um trabalho que nós fazemos na Europlus totalmente gratuito e sem qualquer interesse político, e em segundo lugar ter um mercado de arrendamento mais forte, com mais oferta, com melhores preços, com mais qualidade e com, acima de tudo, uma política daquilo que é a relação senhorio-inquilino mais forte e que transmita mais confiança a ambas as partes. Essa é a minha visão, enfim, não diria política, mas a minha visão como investidor e como analista de mercados imobiliários. E também temos que aqui ter outra coisa em mente, que é as pessoas que compram uma casa ao banco e tinham, vamos dizer, uma prestação de 500 euros mensais e entraram em cumprimento, se tivessem arrendado a mesma casa por 500 euros mensais, também teriam entrado em incumprimento. De facto, aqui a única solução era a renda ser mais baixa. Concordo, porque a probabilidade de ter entrado em cumprimento seria menor. Agora, uma coisa é nós tornarmos, e enfim, aqui já, eventualmente, já caminhamos para ideologias políticas, e eu vou dissecar todos estes tópicos. Uma coisa é o Estado criar habitação social com rendas muito baixas, que as pessoas, de facto, podem cumprir por serem muito baixas. Outra é o próprio mercado ser sólido o suficiente, maduro o suficiente e com um flow interessante que resolve o problema. Portanto, acho que falamos de coisas, de soluções muito diferentes e aqui neste vídeo também eu vou tentar esgrimir porque é que acho que a solução de dar condições ao mercado para que ele seja melhor é melhor do que ir lá, identificarmos este problema e agora nós tratamos do problema criando habitações sociais. Já agora, eu vou explicar ao longo deste vídeo, e isto será uma série porque terá várias partes,
partes, porque nós estamos-nos a alongar muito, exatamente várias razões porquê. Portanto, estejam atentos até ao final deste vídeo, e das outras partes, porque eu vou dar vários argumentos para achar que a solução de darmos condições ao mercado para ele ser melhor é muito melhor do que o Estado vir identificar o problema e criar habitações sociais quase que avulso. Porque se daqui a 10 anos, inclusivamente, este problema se voltar a verificar, sei lá, a população cresce, ou cresceu no caso, há falta de habitação, o mesmo problema verifica-se e vem o Estado implementar mais um programa. Porquê é que não corrigimos o problema de raiz? Porquê é que nós não consciencializamos as pessoas naquilo que é a compra versus o arrendamento de uma casa e damos condições ao mercado para que as rendas sejam mais baixas, nomeadamente pela via de impostos, mas lá chegaremos. Diz também ainda, na conclusão do problema, a nova lei de bases de habitação prevê mudanças importantes com o papel do Estado no garante do direito da habitação. Eu queria aqui fazer uma pequena pausa para dizer que aquilo que é o papel do Estado no garante do direito à habitação será sempre limitado e será sempre muito limitado no tempo. O Estado terá que, enfim, deixar este problema acontecer, ir avaliando e ir corrigindo. Novamente, uma solução em que nós damos condições ao próprio mercado para se corrigir seria à partida melhor. Eu normalmente, como engenheiro, gosto de soluções estruturais que resolvem o problema, eu não gosto de remendos. Aquilo que é o Estado pontualmente vir resolvendo este problema, para mim, trata-se de um remendo. Independentemente de ser uma política de esquerda ou de direita, não é isso que está em causa. Outra questão diferente é, de facto, este modelo que nós temos económico e no mercado de imobiliário, especialmente naquilo que concerne ao arrendamento e à compra de habitação, de facto não funciona, está a gerar imensos problemas. Vamos analisar e vamos perceber como é que podemos parametrizar este modelo para que ele se torne sustentável no longo termo e, enfim, dir-me-ão também que nós poderemos ter esse tipo de ajustes pontuais ao longo do tempo, tal como a criação de habitação social acontece. Tudo bem, mas é muito mais fácil, por exemplo, voltar a reduzir impostos ou subi-los, do que propriamente ir criar mais 150 mil casas daqui a 5 anos, porque o problema alastrou-se. Eu devo também dizer outra coisa. Quando nós corrigimos um modelo, e isto provavelmente já é mais a minha mente de investigador científico e de cientista a falar, quando nós corrigimos o modelo e o modelo, enfim, se comporta muito bem naquilo que é o ecossistema dele fechado entre si, é uma solução muito melhor, muito mais duradoura do que remendarmos, enfim, utilizando esta expressão, por outro motivo. Bom, primeiro, o próprio modelo, o facto de estar corrigido e de funcionar por ele próprio, a parametrização do modelo será sempre uma coisa muito menos custosa, muito mais fácil de fazer e outra questão, muito mais rápida de aplicar do que aquilo que possa ser uma correção estrutural e mudar o sistema todo. Eu prefiro, efetivamente, quando olho para um sistema, prefiro essa solução porque acho que de facto é muito melhor. Olhar para um modelo, perceber os erros do modelo e parametrizá-lo de forma a que o modelo seja autossustentável no tempo e se comporte bem, o que pode implicar novos ajustes parametrizáveis ao longo do tempo, é um facto, do que uma solução praticamente avulso, ainda para mais mudando o modelo. Porquê? Porque se isso acontecer vai demorar muito mais até que o modelo recupere, vai demorar muito mais. Reparem, nós estamos a falar de 100 mil casas e falaremos disso mais à frente nesta série, de 100 mil casas para arrendar. Estas 100 mil casas, ou de 150 mil, não é? O programa divide-se nas 100 mais 50, lá iremos, e de facto construir 100 mil habitações ou reabilitar 100 mil habitações, como compreenderá, não acontece de um dia para o outro. Diz ainda o Bloco de Esquerda que é necessária nova legislação específica que assegure o direito a uma habitação adequada. Eu queria dizer que tudo aquilo que eu disse, eu estou a ler diretamente do programa eleitoral do Bloco de Esquerda. Se por acaso eu troquei alguma palavra, foi sem qualquer intenção, mas podem ler o programa, o link estará aqui abaixo. Eu aqui gostaria de fazer um comentário final relativamente a esta questão do problema. Porquê é que é necessária uma nova legislação específica que assegure o direito a uma habitação adequada por parte do Governo? Ou seja, porquê é que tem que ser o Governo a intervir e não melhorarmos o modelo? Eu não, de facto, aí tenho uma opinião um bocadinho mais cáustica, se quisermos, porque acho que aquilo que o Bloco de Esquerda já deu a entender ao enunciar o problema, enfim, aquilo que são as premissas, algumas delas estão certas, mas levam-nos, não diria a uma conclusão errada, mas a um caminho ideológico que eu sinceramente não vejo bem fundamentado em termos
argumentativos. Diz que continua então o Bloco de Esquerda a dizer que a resposta do PS é: exige hoje uma Secretaria de Estado de Habitação e mais recentemente o Ministério da Habitação, muito bem, desde 2007 que o Governo desenvolveu um documento de diretriz intitulado Nova Geração de Políticas de Habitação. O link estará, enfim, dentro do programa eleitoral. O Bloco de Esquerda cita aqui o link, que visa, entre outros objetivos, aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional de 2% para 5%, o que representa um acréscimo de cerca de 170 mil fogos no prazo de 8 anos. Ou seja, logo por aqui, o próprio PS quer aumentar de 2% para 5% aquilo que é a habitação pública, mas prevê, o que dá um acréscimo de cerca de 170 mil fogos, mas no prazo de 8 anos, ok? Até 2026. Dentro deste enquadramento foram desenhados programas públicos que visam responder a algumas destas necessidades, como o primeiro direito, o programa de arrendamento acessível e mantidos outros como reabilitar para arrendar o Porta 65 Jovem. De uma forma geral, porém, estes programas encontram-se muito atrasados e fragmentados, têm uma nova dimensão e financiamento reduzidos e não intervêm decididamente na liberalização e financiarização do mercado imobiliário. Muito bem. Eu aqui queria começar já a dizer uma coisa. Se o Bloco de Esquerda diz que estes programas, como o Porta 65, que inquilinos meus já utilizaram, o reabilitar para arrendar, que eu concordo, não vou, enfim, focar neste programa em particular, mas em programas derivativos deste, se quisermos, aquilo que acontece é que o Bloco de Esquerda está aqui a dizer que os programas não funcionam, estão atrasados, etc., e não intervêm decididamente na liberalização e financiarização do mercado imobiliário. Muito bem. Então, a pergunta que se impõe é: porque é que não vamos rever esses programas, perceber o que é que correu mal e melhorar esses programas, em vez de estar a introduzir outros? Porque nós, ao introduzir outros programas ou outras medidas, vamos ter que esperar muito tempo para ver se as medidas automagicamente correram muito bem. Continua o Bloco de Esquerda dizendo: para além disso, não estão direcionados prioritariamente para o arrendamento e, aqui não percebo exatamente porquê, e assentam maioritariamente na concessão de benefícios fiscais ou subsidiação de renda nos mercados privados em detrimento de mecanismos de provisão. Ora bem, aquilo que são os benefícios fiscais, e eu já falei disso aqui, estes programas são limitados. Portanto, dizerem que eles assentam maioritariamente na concessão de benefícios fiscais, mesmo que assim fosse, eu vou dar entre aspas aí o benefício da dúvida, esses benefícios fiscais, na minha opinião, são reduzidos. E são reduzidos só por causa de uma coisa. A verdade é que esses benefícios fiscais não têm vindo a corrigir o problema de raiz que temos, que é não haver oferta de qualidade no mercado de arrendamento. Construção e reabilitação pública e são a miúdo pouco ambiciosos na definição dos preços acessíveis, atualmente definidos pelo Governo como 20% abaixo dos valores de referência de mercado. O que quer dizer aqui que o Bloco de Esquerda propõe ir além daquilo que é os 20% abaixo dos valores de referência de mercado, e eu já vou dizer porque é que estou a estressar este ponto, o que continua a impedir o acesso de muitos agregados familiares. A experiência tem demonstrado que estes planos não respondem à emergência da habitação e à intervenção necessária no mercado habitacional totalmente liberalizado. Aqui, efetivamente, não há uma sustentação, uma argumentária para sustentar aqui algumas destas afirmações, e eu digo isso porque, à primeira vista, elas não me parecem corretas, é só à primeira vista, portanto eu não vou esgrimir mais isso, mas dá-nos aqui já alguma discussão, que é, então porque é que, se isto não está a funcionar, porque é que não vamos pela via de aumentar ainda mais os benefícios fiscais? Porque é que é necessariamente mau, porque o Bloco de Esquerda sugere que isso seja necessariamente mau, que estes programas não são direcionados prioritariamente para o arrendamento e assentam maioritariamente na concessão de benefícios fiscais ou, especialmente, subsidiação de renda nos mercados privados? Porque é que isso é necessariamente mau e em que é que isso é pior do que o Estado construir ou reabilitar habitações que depois vai ele próprio arrendar aos preços que quer? Porque é que uma comparticipação de uma renda no mercado privado é pior do que a construção ou reabilitação de habitações pelo Governo, que depois arrenda ao preço que quer? Eu gostava que alguém me explicasse exatamente o porquê, porque aqui não está claro o porquê. Continuo então, ainda dentro daquilo que é a resposta do PS,
Neste mesmo contexto, peço desculpa, o Governo transpôs para a legislação nacional uma ferramenta que tem agravado a especulação imobiliária e a intervenção financiarizada dos ativos imobiliários, nomeadamente habitação, em outros países. Protege as sociedades de investimento e gestão imobiliária, garantindo que, ao contrário de outros países, este instrumento em Portugal não se limita à habitação, mas pode ser utilizado em outras atividades económicas, como o alojamento local, alargando o privilégio fiscal a esses outros investimentos já de si beneficiados relativamente ao arrendamento de habitação permanente. Eu gostaria de saber já agora porque é que o Bloco de Esquerda diz que o alojamento local, concretamente em quê? Não digo que esteja errado, mas, enfim, diz só que já são beneficiados relativamente ao arrendamento de habitação permanente. Eu gostaria de saber em que termos, porque acho que os termos não são comparáveis, acho que se tratam de coisas totalmente diferentes. Eu já falei daquilo que é a minha perspectiva do alojamento local e, a meu ver, não tem um interesse para o investidor privado que tem o mercado de habitação residencial tradicional. Portanto, não gostaria de saber exatamente a que é que o Bloco de Esquerda aqui se refere, mas não estou a dizer que relativamente a isto ele esteja errado, só digo que aqui não está devidamente fundamentado. É verdade que aquilo que são os programas para as sociedades, ou a legislação, se quisermos, Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária, a SIGI ou REITs, tem um regime um bocadinho mais alargado, mas desde que se mantenham no alojamento local também não percebo porque é que é um problema. Portanto, o Bloco de Esquerda usa aqui as palavras de proteger as SIGI, não é? E depois dá o exemplo de o benefício fiscal é alargado além da habitação como alojamento local. E não percebo porque a palavra proteger, é verdade que são beneficiadas relativamente àquilo que são as normas europeias, efetivamente, mas não percebo porque disso ser relativamente mau, nem o Bloco de Esquerda aqui faz efetivamente uma argumentária, tem aqui uma argumentária congruente com isso. Continua o Bloco de Esquerda dizendo, dentro do problema, da resposta do PS, ou seja, os objetivos não serão atingidos e estas políticas manterão as rendas caras e um arrendamento raro e difícil. Eu aqui é que não vejo uma conexão entre as coisas. Este ou seja quer dizer que, no fundo, é uma conjunção para dizer que é aquilo que leva a uma conclusão, naturalmente, mas já está atrás a resposta a isso. Não vejo o mínimo argumento anteriormente no texto para dizer que os objetivos não serão atingidos. Será simplesmente que o Bloco de Esquerda diz que neste tempo em que foram aplicados ainda encontramos muitos problemas, mas a resposta pode ser tão simples quanto precisamos mais tempo, não é? Para ver se efetivamente o problema se mantém. O PS acomoda os interesses do mercado financeiro e garante assim que as famílias pobres e de rendimentos médios serão sempre prejudicadas. Relativamente a esta frase, eu efetivamente não vou dizer nada, porque já entramos em campos políticos muito acentuados. Diz depois ainda o Bloco de Esquerda: propomos um programa destinado à provisão para arrendamento de 100 mil alojamentos adicionais a preços acessíveis, entre 150 a 500 euros por mês, em função das características e necessidades dos agregados familiares. Bom, até aqui eu queria dizer uma coisa. Ainda não vi nenhum argumento que me parecesse plausível e válido para o Bloco de Esquerda dizer que a criação de 100 mil alojamentos adicionais, ainda para mais a estes preços concretos, seja uma solução melhor do que a anterior. Não vejo aqui um único argumento para isso. Não consigo. Não só que os programas que estão implementados, mas aquilo que é a liberalização do mercado, do setor privado e o fomento ao investimento dentro do setor privado, por exemplo, via fiscal. Não consigo perceber porque é que aliás, não há aqui nenhum argumento, na minha opinião, que sustente que o programa que o Bloco de Esquerda propõe seja melhor do que essas duas soluções. Esta foi a parte 1, efetivamente há aqui muitas afirmações a serem esgrimidas. Na parte 2 nós vamos começar naquilo que é o que o Bloco de Esquerda propõe e eu, vou referir-me um bocadinho mais extensivamente a essa questão. Portanto, vejo já na parte 2, fique bem, se ainda não subscreveu o canal, por favor subscreva e dê-nos um like neste vídeo se achar que a mensagem é importante e que o nosso trabalho aqui merece esse gosto, eu acho que sim. Mas queria dizer-lhe de facto, realçar aquela última questão de que aquele trabalho que nós aqui estamos a fazer
efetivamente tem uma dissociação muito grande daquilo que possa ser uma ideologia política. Naturalmente que, como investidor imobiliário, qualquer investidor imobiliário estará tendencialmente mais identificado com uma política de centro-direita, isso qualquer investidor o fará, mas aqui eu tento ter uma análise rigorosa e absolutamente imparcial, e queria pedir-lhe, por favor, para, no caso de achar que alguma coisa que eu diga naquilo que concerne à parte ideológica, política aqui subjacente, não influencie naquilo que é a sua apreciação daquilo que é o nosso trabalho aqui na Euro. Portanto, nós frisamos muito esta dissociação entre estas duas coisas. Vejo na parte 2. Até lá, muito obrigado.